A Juiz esclarece. Vamos falar hoje da responsabilidade disciplinar no âmbito da medida tutelar educativa de internamento. Portanto, o jovem que se encontra sujeito à medida de internamento que foi aplicada pelo Tribunal pode acontecer que durante a execução da medida de internamento desenvolva comportamentos que não sejam conformes ao regulamento do centro educativo, que causem dano a terceiros ou ao próprio centro educativo, que constituam, portanto, infração disciplinar e que podem conduzir essas condutas à aplicação de uma sanção disciplinar. Vamos ver como é que isso se processa. É necessário que tais infrações se encontrem tipificadas como infração disciplinar, porque se não forem tipificadas, ou seja, se não se encontrarem previstas na lei como infração disciplinar, poderão ser punidas com uma sanção disciplinar, poderão conduzir à adoção de outros métodos educativos, mas não à aplicação de sanção disciplinar. A lei diz, pois, o que é que, no âmbito da execução da medida de internamento, constitui infração disciplinar, e só os comportamentos que se encontram previstos na lei é que poderão dar lugar, portanto, a um procedimento disciplinar e à aplicação de uma sanção disciplinar. Existe um princípio nesse âmbito que é o da subsidiariedade, ou seja, só há lugar à instauração de procedimento disciplinar se não puder ser resolvida a situação através de outros métodos educativos aos quais o jovem adira. Se o jovem, depois de desenvolver um comportamento que dê lugar à responsabilidade disciplinar, reconhecer que atuou mal e aderir àquilo que lhe é proposto pelo centro para corrigir aquele comportamento e para demonstrar que compreendeu, portanto, o aspecto nefasto do comportamento que desenvolveu, portanto, não haverá lugar à instauração de um procedimento disciplinar, pois que, através de métodos educativos oportunos e execuíveis, adequados às necessidades de educação do jovem, portanto, a situação fica resolvida com a adesão do jovem e, portanto, não há lugar à instauração deste procedimento disciplinar. Relativamente a esses métodos educativos que podem ser adotados fora do procedimento disciplinar pelo centro educativo, eles nunca poderão ser lesivos da dignidade do jovem, mesmo que ele dê o seu acordo. Tais métodos educativos devem respeitar necessariamente a dignidade do jovem. Não poderão implicar privação de alimentos, não poderão implicar privação do direito de visitas dos pais, dos representantes ou de quem tivesse a guarda do jovem antes da execução da medida de internamento. Portanto, esses métodos educativos devem ressalvar sempre o mínimo de dignidade do jovem, que deve ser também reconhecido no âmbito da execução, aliás, deve ser sempre reconhecido e respeitado no âmbito da medida de internamento. Relativamente ao procedimento disciplinar, portanto, as condutas que podem conduzir à instauração desse procedimento, estão, como disse, tipificadas na lei, ou seja, elencadas na lei, passam desde faltas de respeito ao pessoal do centro ou a terceiros, quando o jovem é autorizado a sair do centro, passam por faltas de pontualidade, assiduidade, reiteradas ou não, por fugas, passa por atos lesivos do património de outrem, com gravidade ou sem gravidade, portanto, ou causando prejuízo diminuto. Iremos ver o que é que isso implica no âmbito das infrações que são cometidas, portanto, na qualificação delas, porque convém aqui dizer que há 3 tipos de infrações, que são as leves, as graves e as muito graves. Muitas vezes a base do comportamento é a mesma, por exemplo, uma falta de correção relativamente ao pessoal
que trabalha no centro educativo, poderá ser leve ou grave, consoante seja esporádica ou seja reiterada. Atos lesivos do património poderão ser leves, graves ou muito graves em função do prejuízo causado, se for diminuto, se for elevado, se for muito elevado. Portanto, poderá ser uma infração leve, grave ou muito grave em função disso, tal como faltas de pontualidade e assiduidade, se forem reiteradas, poderão ser graves. Se for uma única falta ou um atraso, embora injustificado, poderá ser uma infração leve. Portanto, a gravidade da conduta e o tipo de conduta desenvolvido, por exemplo, ameaças a terceiros serão infrações graves, o uso de violência contra terceiros serão muito graves. Portanto, a lei qualifica os comportamentos em infrações leves, graves ou muito graves, em função da gravidade, da falta de educação para o direito demonstrado. Portanto, existe um crescendo de gravidade nessas infrações que podem justificar um enquadramento numa dessas três categorias e que, caso a caso, deve ser averiguada e verificada. Porque as sanções disciplinares aplicáveis também são diferentes, consoante se trata de uma infração leve, grave ou muito grave. Por exemplo, no âmbito das infrações leves, existe a sanção da repreensão, que não se encontra nas outras infrações. Relativamente a este procedimento disciplinar, é necessário facultar ao jovem a possibilidade de ser ouvido. Existe, portanto, encontram-se tipificados na lei os passos desse procedimento, deve ser respeitado, sendo certo que no caso de infrações leves há lugar a um procedimento disciplinar sumário, portanto, que não tem o mesmo rigor do procedimento disciplinar aplicável no caso de infrações graves e muito graves, e isso justifica-se pela menor gravidade do comportamento desenvolvido, pela menor intensidade, gravidade das sanções disciplinares aplicáveis quando estejam em causa infrações leves. Relativamente a esta questão do procedimento disciplinar, ele tem, como disse, de respeitar sempre a dignidade do jovem, portanto não pode implicar tratamento cruel, desumano, degradante, tem de respeitar os passos que a lei prescreve para o efeito, tem de preservar o direito de participação e de audição do jovem, a possibilidade dele se defender, e a decisão é passível depois de impugnação, recurso para o diretor do centro, sendo certo que essa própria decisão é passível de recurso para os tribunais de família e menores, que terão de resolver a questão submetida a recurso relativamente a essa questão disciplinar que é passível, portanto, que é sujeita a objeto de recurso. A única portanto, a sanção disciplinar que não é passível de recurso é a repreensão, mas disso iremos tratar na próxima sessão, portanto, verificar quais são as sanções disciplinares concretamente aplicáveis. Relativamente a esta questão do procedimento disciplinar, apenas me compete acrescentar que o jovem não pode ser punido duas vezes pelos mesmos factos. Quando houver lugar à aplicação, portanto, de várias sanções disciplinares pela prática de vários factos, é necessário verificar se é possível a sua execução em simultâneo, porque se não for possível, é primeiro executada a mais gravosa e depois a menos gravosa. Portanto, a sanção disciplinar mais penosa para o jovem é a primeira a ser cumprida e depois a menos gravosa. Portanto, isto, se não for possível, cumpri-las as duas em simultâneo. E a lei baliza, portanto, como iremos ver a seguir na próxima sessão, os tempos máximos e médios e mínimos, portanto, de duração das sanções quando implica privação do exercício de alguns direitos do jovem. Relativamente a esta questão do procedimento disciplinar, espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.